Os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície do planeta, mas no meio deles existem oásis de vida, as ilhas. Dependendo do tamanho e do clima, elas são os laboratórios vivos da natureza, e desde há dezenas de milhões de anos que este ciclo tem prosseguido. Mas com a presença humana, muitos destes refúgios sofreram grandes perdas no que toca à sua fauna. Nesta série de vídeos, iremos explorar as magníficas criaturas que outrora habitavam o nosso planeta em alguns dos cantos mais isolados do mundo, e de como eles transformaram as espécies e a chegada do ser humano foi o seu fim. Acompanhem-me e descubram estes paraísos perdidos. As ilhas do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo cobre uma área de cerca de 2.500.000 km², o que representa 0,7% da superfície global do oceano. O Estreito de Gibraltar, que liga-o ao Oceano Atlântico, tem apenas 14 km de largura. Abrange um vasto número de ilhas, algumas delas de origem vulcânica. Hoje, elas são reconhecidas pelo seu clima ameno, belas praias, aldeias tradicionais e pratos tradicionais. Para os amantes da natureza, há também uma abundância de vida selvagem para admirar. Mas a maioria dos mamíferos selvagens que hoje habitam as ilhas do Mediterrâneo foram introduzidos há milhares de anos por agricultores neolíticos ou por povos que os sucederam, como por exemplo os romanos. Todos esses animais foram originalmente trazidos como caça, pecuária ou por acidente. Hoje eles são, por boas razões, protegidos como vida selvagem endémica, e o facto que eles, na verdade, são espécies introduzidas há muito tempo que foi esquecido. De facto, as faunas nativas anteriores à chegada do ser humano eram muito diferentes, sendo que algumas pareciam saídas da ilha misteriosa do Jules Verne. A maioria dessas maravilhas insulares do Mediterrâneo são conhecidas desde o Listoceno, uma época geológica que começou há cerca de 2,5 milhões de anos e terminou no início do Eoceno há cerca de 10 mil anos atrás. Neste episódio, vamos explorar algumas dessas faunas que outrora habitavam algumas das ilhas, nomeadamente as Baleares, a ilha de Sardenha e da Córcega, Malta e Sicília, Creta e, por fim, o Chipre. Nestes ecossistemas insulares, ser anão ou um gigante era a norma e não uma exceção. Uma vez isolados numa ilha, as espécies de grandes mamíferos tinham a tendência de reduzir tamanho, já que não tinham competição de outros herbívoros de grande porte, ausência de predadores e a ilha tinha recursos limitados. O mesmo sucedia-se para mamíferos de pequeno porte, só que ao inverso. Eles ficavam maiores em vez de continuarem diminutos. Ilhas Baleares. No final do Mioceno, há cerca de 6 milhões de anos, o movimento das placas tectónicas fez com que a ligação estreita entre o Atlântico e o Mediterrâneo se fechasse, o que, por conseguinte, fez com que grande parte do mar se tivesse secado, pois, apesar de ser o local onde vários rios desaguam, como o Nilo e o Danúbio da Europa, eles não são suficientemente grandes para suportar toda a extensão deste mar. Pelo que, durante os períodos em que o mar era desconectado do Atlântico, ele basicamente ficava seco e muito salgado. Mas, após uns milhões de anos, há aproximadamente 5,3, formou-se o Estreito de Gibraltar, o que restabeleceu a ligação ao Atlântico e, num espaço de um mês, o mar Mediterrâneo estava de volta ao seu estado original. Contudo, este dilúvio do Mediterrâneo fez com que as espécies que outrora migraram para as ilhas enquanto o fundo do mar ainda estava seco, presas nestes territórios. E onde hoje é a ilha de Menorca, havia uma população de coelhos que ficou isolada com pouca competição e sem a presença de grandes predadores terrestres. O resultado disso foi o Nuralagus rex, um lagomorfo de 50 cm de altura e com um peso de 12 a 15 kg. Devido ao seu tamanho, a coluna tornou-se rígida, tornando-o incapaz de pular tal e qual os seus parentes do continente. E os sentidos eram mais fracos, nomeadamente no caso da visão, pois os olhos eram mais pequenos do que os seus parentes. Caminhavam lentamente pelo meio da ilha,
alimentando-se de raízes e tubérculos. Não está claro o que aconteceu com este grande coelho, mas parece ter desaparecido no final do Plioceno, há cerca de 3 ou 2,5 milhões de anos, mesmo no limiar entre o Plioceno e o Pleistoceno. É possível que, devido ao início de um arrefecimento global provocado pelo aumento das calotas polares, fez com que o nível do mar descesse, possibilitando uma ponte terrestre entre a Espanha. Isto fez com que várias populações de herbívoros migrassem para a ilha, o que resultou em competição para com o Nuralagus rex, que infelizmente não foi capaz de adaptar-se aos novos inquilinos. Mas é possível que o maior rival do Nuralagus não tenha vindo de Espanha, mas sim de Maiorca. Estou a falar do Miotragus. Com aproximadamente o mesmo tamanho destes coelhos gigantes, o Miotragus baleáricos era um parente próximo das ovelhas modernas que sofreram uma redução drástica no tamanho em Maiorca devido ao isolamento que os seus ancestrais sofreram há 5,3 milhões de anos. É um dos mamíferos mais incomuns de todos os tempos, com características que simplesmente não são vistas em nenhum outro mamífero. O focinho era relativamente curto e parecido ao de um coelho, com dentes da frente que nunca paravam de crescer e que eram mais proeminentes na mandíbula inferior. E os olhos estavam virados diretamente para a frente, dando-lhe uma visão estereoscópica mais como a de um primata do que um herbívoro. O cérebro e os órgãos dos sentidos eram altamente reduzidos em comparação com os seus ancestrais. As pernas eram mais curtas e os pés haviam perdido grande parte da flexibilidade, tornando-o incapaz de correr ou pular. Mas talvez o que mais me espanta acerca desta pequena criatura era o seu metabolismo, que, conforme indicado pelo crescimento dos ossos, revelam que este mamífero era de sangue frio tal e qual como um réptil. Ou seja, ele crescia a um ritmo muito lento ou, literalmente, não era capaz de andar se as condições ambientais, nomeadamente de temperatura, não estivessem adequadas para com o seu metabolismo. Isto, por conseguinte, significava que, para atingir a idade adulta, um Miotragus tinha que pelo menos viver 12 anos. Mas ser um mamífero de sangue frio tinha as suas vantagens, nomeadamente o facto de, como o corpo não queimava muita energia, ele podia sobreviver por grandes períodos de secas. E outro fator engraçado foi o facto de que temos provas de que os seres humanos tentaram domesticar estas ovelhas particulares. E crê-se que, por volta do ano 3000 a.C., o último Miotragus tenha ficado extinto. Córcega e Sardenha. Estas ilhas, que estão localizadas entre a França e a Itália, tiveram uma fauna bastante peculiar e, entre elas, uma das mais reconhecidas foi o mamute da Sardenha, ou Mammutus lama-murai. Com 1,4 metros de altura, era uma das maiores espécies de elefantes anões que viveram na zona do Mediterrâneo. Os fósseis datam dos meados do Pleistoceno, há 450 mil anos, e os últimos registros datam perto do final desta mesma época, há cerca de 40 mil anos. Tinha apenas um terço do tamanho do seu parente do continente, o enorme mamute das estepes da Eurásia. Não sabemos muito bem o que causou a extinção deste mini mamute, sendo que a chegada do ser humano à Sardenha ainda é controversa, pois há alguns especialistas apontam entre 250 mil ou 20 mil anos, pelo que é possível que o Mammutus lama-murai nunca os tenha encontrado, e em vez disso tenha sucumbido às alterações climáticas durante o Pleistoceno, que tornou a Sardenha mais fria e seca. Juntamente com estes mamutes em miniatura, a Sardenha e a Córcega, que na altura estavam unidas numa só, tinham uma quantidade interessante de mustelídeos que eram endémicos da ilha. Haviam pelo menos 4 lontras diferentes e que provavelmente descendem todas de uma única espécie, e cada uma delas desempenhava um papel ecológico diferente. A maior delas era a lontra gigante da Sardenha, ou Megalaedris barbaricina, do qual podia atingir mais de 2 metros de comprimento, um pouco mais comprida do que a lontra gigante sul-americana. Os dentes indicam que ela se especializou em triturar invertebrados com carapaça dura, como moluscos e crustáceos. Além disso, as vértebras da coluna dorsal eram flexíveis e a cauda
era achatada, o que sugere que, para além de ser uma excelente nadadora, que pode ter sido ainda mais aquática do que outras espécies da mesma família. Mas enquanto as lontras dominavam os rios e os mares em redor da ilha, em terra havia um outro tipo de predador que simplesmente não é muito comum de vermos em ecossistemas insulares, o dolo da Sardenha. Tinha apenas o tamanho de uma raposa atual, ou seja, 50 cm de altura. Tem como parentes atuais mais próximos o cão selvagem africano e o dolo. Acredita-se que tenham chegado às ilhas através de uma ponte terrestre que ligava a Toscana. Como não havia presas de grande porte, o dolo da Sardenha evoluiu para se especializar na caça de pequenos animais ágeis, achatando o corpo no chão enquanto perseguia de maneira semelhante às raposas modernas ou lobos etíopes. Os músculos do ombro eram fortes, o que permitia que ele pudesse fazer investidas repentinas a grande velocidade e a grande precisão. O pescoço também era bastante flexível, o que era ideal, já que as suas presas, nomeadamente os roedores e lagartos da ilha, eram velozes e capazes de realizar curvas apertadas. O Cynopteryx sardous foi extinto durante algum momento no início do Holoceno, há aproximadamente 11 mil anos atrás, após a chegada do ser humano. E crê-se que a introdução do cão doméstico espalhou doenças pela população e, entretanto, estes mesmos acabaram por competir com as presas que estes dolos tanto precisavam. Ilhas Sicília e Malta. Estas ilhas ficaram isoladas há cerca de 5,3 milhões de anos, quando o Mediterrâneo voltou-se a encher rapidamente depois da sua ligação com o Atlântico ter sido novamente restabelecida. E durante os próximos milhões de anos, as mudanças no nível do mar e a elevação das placas tectónicas permitiram a várias espécies de mamíferos colonizar repetidamente estes dois Éden do Mediterrâneo. No que toca ao leque de criaturas mais estranhas que habitaram as ilhas de Malta e Sicília, temos que recuar até aos meados do Pleistoceno, há cerca de 900 mil e 500 mil anos atrás. Um dos primeiros habitantes a ser reconhecido da ilha foi o Lethia melitensis, um arganaz gigante, que descendia do arganaz comum que encontramos atualmente. Tinha cerca de 60 a 70 cm de comprimento, ou seja, era quase do tamanho de um gato. O crânio demonstra que ele também tinha proporções diferentes no que toca aos seus parentes minúsculos, nomeadamente era mais robusto, tinha um focinho mais curto e mais largo, os dentes eram maiores e as maçãs do rosto eram mais grossas, o que quer dizer que suportavam músculos incrivelmente poderosos para mastigar as sementes e vegetação da ilha. Mas o habitante mais famoso desta ilha, e possivelmente o mais pequeno que alguma vez existiu de todos os proboscídeos, foi o elefante anão da Sicília, o Palaeoxodon falconeri. Um elefante adulto tinha apenas 80 cm a 1 metro de altura, ou seja, eles eram basicamente do mesmo tamanho que um elefante recém-nascido atual, mas eram bem mais pesados, sendo que os machos podiam atingir os 300 kg. As fêmeas podiam atingir cerca de 250 kg, e uma cria recém-nascida era tão pequena, quando abria os olhos neste mundo, ela era basicamente do tamanho de um pombo, ou seja, seria provavelmente uma das criaturas mais adoráveis que alguma vez andou no nosso planeta, do qual eu fico muito triste que eu nunca irei ver tal coisa ao vivo. De facto, esta redução de tamanho foi bastante drástica, sendo que esta espécie tem apenas 2 ou 4% da massa corporal do seu antepassado proveniente do continente, nomeadamente o elefante de dentes retos, ou Palaeoxodon antiquus, que foi um dos maiores mamíferos terrestres da história, podendo atingir 4 metros de altura, 11 a 14 toneladas, e que habitou por toda a Europa, incluindo Portugal, do qual nós podemos muito bem ter sido o seu último refúgio até há pelo menos 30 mil anos. Devido ao relevo bastante acidentado da ilha, as pernas destes elefantes eram mais elegantes do que os seus parentes do continente. Isto possibilitou ao animal percorrer os terrenos mais acidentados da ilha, e o cérebro era proporcionalmente enorme em relação ao tamanho do corpo, o que revela que eles podiam ser muito inteligentes. Mas mesmo assim, estes mini paquidermes viviam na sombra de um animal gigante, uma ave gigante, um cisne gigante. O Cygnus falconeri era enorme,
sendo que um indivíduo é capaz de atingir 1,50 m de altura, o que tornava-o mais alto do que os elefantes anões da Sicília, mas não era tão pesado, sendo que um registro fóssil indica aves capazes de atingir os 15 kg. Com uma envergadura de 3 metros, muitos duvidam se este cisne era ou não capaz de voar. Apesar de ser um parente dos patos, as patas eram mais adaptadas para andar em terra do que para nadar, com dedos mais curtos e membranas interdigitais mais reduzidas. Isto faria dele um dos maiores herbívoros terrestres da ilha, capaz de alcançar as plantas que nem os elefantes, hipopótamos e tartarugas gigantes da ilha conseguiam obter, sendo que os cisnes desta ilha eram basicamente as girafas da Sicília e de Malta. Mas este paraíso não era para durar. Há cerca de 200 mil anos, uma descida no nível do mar permitiu uma nova colonização proveniente da Península Itálica. Isto fez com que uma nova vaga de colonizadores, nomeadamente predadores e herbívoros de grande porte, dizimassem por completo o cisne gigante e o elefante anão. Contudo, ele não ia ser o último proboscídeo anão da ilha. Após a extinção do Paleoxodon falconeri, outro elefante do género Paleoxodon evoluiu para ocupar o seu lugar, só que nunca ia atingir as dimensões que este anterior teve. Era o Paleoxodon naidriensis, que, apesar de ser um elefante anão, era um dos maiores no Mediterrâneo, podendo atingir 1,8 a 2 metros de altura e pesar 1 tonelada. Mas tal e qual o seu parente extinto, o elefante anão da Sicília gigante era capaz de percorrer os terrenos mais acidentados da ilha. Este elefante desapareceu há cerca de 13 mil anos, provavelmente devido ao aquecimento significativo do clima no final do último período glaciar. Muito parecido com a Sardenha, a chegada de seres humanos às ilhas de Malta e Sicília é ainda controversa, e não está claro se eles, quando chegaram, ainda encontravam este elefante. A data definitiva mais antiga para a Sicília é cerca de 16 mil anos, pelo que uma extinção induzida pelo homem pode não ser descartada inteiramente. E apesar desta extinção, os elefantes gigantes e anões da Sicília iam continuar na memória dos seres humanos, mas não como animais, mas sim como monstros míticos da mitologia grega, nomeadamente o Ciclope, pois a abertura que se encontra no centro do crânio do elefante, mais a sua morfologia de alguma forma semelhante ao crânio de um ser humano, fez com que os primeiros povos que habitavam nestas ilhas acreditassem que se tratavam dos restos de ciclopes gigantes comedores de homens muito conhecidos em algumas lendas e mitos gregos. A ilha de Creta. Creta, tal e qual como a Sicília e Malta, esteve isolada desde o Plioceno há cerca de 5,3 milhões de anos. Situada a 160 km do sul do continente europeu e com uma área de 8.336 km², esta é uma das ilhas mais reconhecidas de todo o Mediterrâneo. O relevo da ilha era muito montanhoso e o seu caráter é definido por uma cordilheira que atravessa de oeste para leste. Durante o Pleistoceno havia apenas um pequeno número de mamíferos terrestres endémicos da ilha, cujos seus antepassados podem ter chegado à ilha através de uma ponte terrestre, jangadas naturais ou simplesmente ter nadado até à ilha. Entre os habitantes mais icónicos da ilha estava o mamute anão de Creta, do qual é o mais pequeno que há registro, tendo apenas 1 metro de altura e um peso de 300 kg. Durante algum tempo pensava-se que este proboscídeo era tal e qual os seus parentes distantes da ilha de Malta e Sicília, mas análises ao ADN revelam que ele era mesmo um mamute, pelo que, sim, este é mais um animal a adicionar à lista dos que bolas porque é que eles ainda não existem e ia ser tão fixe se ainda existissem. Mas ao contrário dos que viviam na Sicília e Malta, este mamute desapareceu muito mais cedo, há cerca de 1 milhão de anos, muito provavelmente devido a um aumento do nível do mar durante um intervalo interglacial que pode ter submergido a ilha, o que resultou na morte total de toda a população. Passado alguns milhares de anos, uma nova ordem de herbívoros chegou à ilha, os veados. Apesar do seu aspecto frágil,
Quase todas as espécies de cervídeo atual são bons nadadores e colonizaram Creta há cerca de 300 mil anos. Foram de longe os mamíferos mais diversos da ilha, com 8 espécies de tamanhos diferentes. Todas as 8 eram do género Candiacervus, do qual é bastante próximo do Megalóceros da Europa, reconhecido pelas suas hastes gigantescas. Mas mesmo entre estes veados do género Candiacervus, existia uma que era simplesmente a mais bizarra: Candiacervus rhopalophorus. Este veado era muito pequeno. Tinha apenas 40 a 50 cm de altura, as pernas eram curtas relativamente ao corpo, com cascos que eram mais parecidos aos de uma cabra do que propriamente aos de um veado. Isto significa que o Candiacervus rhopalophorus ocupava um nicho ecológico bastante semelhante às cabras da montanha ou selvagens que existem noutros locais do mundo, de forma a conseguirem estar a salvo dos predadores e terem acesso a plantas que outros herbívoros eram incapazes de alcançar. Tal e qual os outros veados, tinha hastes, mas estas eram mesmo estranhas. Alguns indivíduos tinham hastes com cerca de 77 cm de comprimento, mas eram bastante simples e não tinham grandes ramificações. Ou seja, estes veados caminhavam literalmente com hastes que ainda era maior do que o próprio corpo do animal. Apesar de serem bastante impressionantes, é muito pouco provável que fossem usadas para lutar, pois as extremidades eram arredondadas e eram em forma de espátula, e a forma peculiar sugere que usadas para estabelecer o domínio entre os machos rivais e para impressionar as fêmeas, já que hastes maiores significavam melhores genes. Crê-se que os seres humanos tenham chegado à ilha de Creta há 21.500 anos. Os seres humanos podem ter mesmo encontrado o Candiacervus rhopalophorus, uma vez que existem várias pinturas rupestres na caverna de Asfendu. Além disso, sabemos de algumas ferramentas de pedra que datam de 130 mil anos atrás, ou seja, é possível que até o Homo erectus tenha conquistado alguma parte da ilha de Creta e depois ficado extinto. Crê-se que estes veados desapareceram no final do Pleistoceno devido a uma alteração climática que tornou a ilha mais fria, o que por conseguinte afetou a sua fonte de alimento e a sua capacidade de resistir às doenças. Mas Creta não teve só herbívoros. Apesar de haver poucos predadores durante o Pleistoceno, a maioria deles eram, na verdade, aves de rapina. E como não havia carnívoros terrestres de grande porte, esta foi a oportunidade perfeita para uma coruja tomar o seu lugar. Esta é a Athene cretensis, uma espécie de coruja endémica de Creta que tinha 60 cm de altura, 3 vezes mais do que o seu parente do continente, a coruja buraqueira. Apesar de ter a capacidade de voar, estas corujas eram mais terrestres do que outras espécies. Até mesmo algumas das corujas mais pequenas da atualidade conseguem perseguir as presas a pé. Através das várias bolas de ossos que as corujas regurgitam após o consumo da presa, sabemos que elas alimentavam-se essencialmente de pequenos mamíferos e pássaros, especialmente ratos gigantes. Como era ainda capaz de voar, é possível que ela tenha se expandido até outros territórios ao largo da ilha de Creta, como nomeadamente as ilhas de Don Canesso a leste. Mas outro predador que habitava esta ilha era uma espécie de lontra, a Lutrogale cretensis, que era um parente próximo da lontra de pele lisa da Ásia. Tinha cerca de 1 metro de comprimento, mas as suas mandíbulas eram mais fortes e os membros eram mais robustos. E o esqueleto demonstra características associadas a um hábito mais terrestre do que propriamente a nadar, se bem que ela ainda era capaz de fazer esta última atividade. Apesar dos padrões de gasto nos dentes revelarem uma dieta à base de invertebrados com concha dura, como crustáceos e outros invertebrados, é possível que, tal e qual as lontras modernas, elas tenham caçado de vez em quando pequenos vertebrados e aproveitado as carcaças dos veados anões que coexistiam com elas. Tal e qual como o Candiacervus que mencionei anteriormente, estes predadores desapareceram há cerca de 21.500 anos, devido a uma alteração climática que deixou o ecossistema bastante frágil, já para não falar da presença humana. E por último, temos a ilha que se encontra mais a leste de todo o Mediterrâneo, o Chipre.
É uma das ilhas mais isoladas, não tendo ligações diretas com o continente europeu asiático-africano desde há 5,3 milhões de anos. Devido ao seu isolamento, não houve muitas espécies de mamíferos terrestres que chegaram à ilha, fosse através de nado ou através de jangadas naturais. Entre eles temos roedores, musarães, uma geneta, elefantes anões e um hipopótamo anão. O hipopótamo do Chipre é um descendente de uma população de hipopótamos atuais que migrou para a ilha há cerca de 400 mil anos. Como não havia predadores de grande porte e o espaço era bastante limitado, esta espécie rapidamente reduziu de tamanho em comparação com os seus parentes africanos, atingindo apenas 75 cm de altura pelo ombro, ainda mais pequeno do que o hipopótamo pigmeu moderno. Ele tornou-se mais terrestre, com pés mais adaptados para caminhar e escalar os terrenos rochosos e acidentados do Chipre. Os seus dentes sugerem uma dieta semelhante à dos porcos e javalis do continente europeu, alimentando-se de tudo o que poderia encontrar, desde bolotas, sementes, rebentos, tubérculos, até mesmo carcaças e pequenos vertebrados. Apesar do seu tamanho diminuto, ele ainda era um dos maiores animais que viviam no Chipre, pesando quase o mesmo que os elefantes anões com quem convivia. Além disso, ele era o mais comum de todos os mamíferos da ilha, sendo que vários indivíduos já foram encontrados todos juntos. O que torna esta espécie de hipopótamo anão do Chipre tão especial é que é a única que parece ter sobrevivido até o início do Holoceno. O registro mais antigo de seres humanos na ilha provém de um abrigo rochoso encontrado na costa sul que data há cerca de 12 mil anos e que consiste de ferramentas de pedra e uma enorme concentração de ossos de animais queimados, sendo que 200 mil desses ossos provêm de hipopótamo anão de Chipre. É possível que, como eram tão abundantes na ilha, a evolução dos hipopótamos anões na ausência de predadores significasse que eles não tivessem medo de humanos e que eram muito menos agressivos do que os seus parentes gigantes, tornando-os praticamente fáceis de caçar e matar. Sem surpresa, havia também uma espécie de paleoxodonte proveniente do continente europeu, sendo que esta tinha cerca de 1,4 metros de altura e era muito semelhante a uma espécie que era encontrada na ilha de Tilos, próxima de Creta. O registro fóssil revela que esta espécie foi muito recente no que toca às outras, sendo que ele evoluiu há cerca de 20 mil anos. Mas, como vocês já devem ter notado na história do hipopótamo, estes elefantes também acabaram por desaparecer assim que os seres humanos chegaram à ilha, sendo que muitos dos ossos queimados daquele abrigo também provêm desta espécie de paquiderme do Mediterrâneo. Em suma, podemos concluir que, apesar de terem uma área geográfica bastante reduzida, estes paraísos insulares foram capazes de criar algumas das criaturas mais fascinantes dos últimos milhões de anos. E apesar de algumas delas não terem chegado a conviver com os seres humanos, o Mediterrâneo continua a ser um local fascinante no que toca às espécies que acabaram por conseguir conviver ao lado deles, nem que tenha sido por alguns séculos ou até mesmo milénios. Pelo que a biosfera do Mediterrâneo durante o Pleistoceno foi sem sombra de dúvida uma maravilha e que, infelizmente, talvez nunca mais irá voltar a existir. No próximo episódio, iremos explorar a Ilha Maurícia, terra do Dodô e de muitas outras criaturas que provavelmente vocês nunca ouviram falar.